Quadro novo aqui na telinha da TBC, é o Esclarece TBC. Deixando para você aí de casa o nosso WhatsApp 991095099, porque se você tiver alguma dúvida, manda para cá para que ela seja esclarecida. Aqui comigo o advogado Jairo Neto, ele que vai falar sobre direitos e benefícios para empregadas domésticas, também para autistas. Tem aí redução de juros para aposentados do INSS, enfim, várias dúvidas. Se você tem dúvida também, 991095099, que o doutor Jairo já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Danusa, obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Já vou começar com dúvida da nossa telespectadora, que chama Michele. Ela é de Aparecida de Goiânia. Ela mandou aqui no 991095099. Ela falou que teve o benefício do filho dela de 4 anos, que está no espectro autista negado. Ela falou que ele atende aos critérios sociais, porém negaram por não atender os critérios de deficiência. Ela falou que o perito médico nem fez questão de examinar e também não perguntou muitas coisas. Ela não gostou do atendimento e falou que achou o termo errado, falar que não atende aos critérios de deficiência. O que a Michele pode fazer nesse caso? Danusa, a Michele, ela deve procurar um advogado especialista na área, no direito previdenciário, para poder recorrer dessa decisão. Ela tem duas opções, ou recorre administrativamente no INSS, ou já vai direto para a justiça e entra com uma ação para poder ter o direito do filho dela reconhecido. Se o filho dela já tem um laudo caracterizando que ele faz parte do espectro autista, então ele tem direito sim, além de preencher a renda familiar. Então o critério, além da doença, tem que ter o critério da renda familiar, que hoje o INSS considera 1/4 do salário mínimo, para ter direito ao BPC-Loas. Então, como ela disse aqui, que atende aos critérios sociais, então ela deve atender essa questão de renda. Ela disse que a negativa foi por conta do filho não atender os critérios de deficiência. Ela tendo esse laudo, ela pode então recorrer dessa decisão. Sim, com certeza. Dia 27 de abril é dia da empregada doméstica e, claro, é um dia muito importante porque a gente tem que destacar aqui toda a luta que essa categoria enfrenta e os direitos e benefícios que essa categoria também tem por direito e direito conquistado, viu? Hoje em dia, a empregada doméstica, ela tem que trabalhar com registro em carteira. Quais são, assim, os principais direitos que as pessoas que trabalham como domésticas têm que têm que cobrar do patrão, têm que ter ali carteira assinada? Sim, hoje em dia, sempre no caso, né, apesar da lei reconhecer há pouco tempo, porém, o ideal é que sempre de lá para cá já tinha que estar acontecendo da empregada doméstica trabalhar de carteira assinada. Porque ao assinar a carteira, a pessoa tem direito aos benefícios do INSS, ela vai estar segurada pelo INSS, então se ela precisar se afastar, se ela precisar receber um auxílio doença, que hoje é o auxílio por incapacidade temporária, um salário maternidade, essa pessoa ela vai estar segurada pelo INSS e também na hora da aposentadoria, né? Muitas vezes, inclusive um caso recente lá no escritório, foi que uma empregada doméstica trabalhou por 3 anos sem assinar a carteira. E agora que ela completou a idade mínima para se aposentar e ao dar entrada no pedido dela, faltou exatamente esses 3 anos para completar o tempo de contribuição. Então, aquele período que ela trabalhou sem carteira assinada, atrapalhou agora que ela foi requerer a aposentadoria dela. Não tem como fazer retroativo? Nesse caso, não. É mais complexo um pouco. Tem, mas vai demorar demais, tem que ter provas da época que a pessoa ela trabalhou sem carteira, mover uma ação de preferência na Justiça do Trabalho e depois, com esse vínculo reconhecido na Justiça do Trabalho, trazer para o INSS. Então, assim, um pedido que seria simples dificulta bastante. Em relação ao empregado doméstico, principalmente a empregada doméstica, às vezes a pessoa contrata uma pessoa para trabalhar na casa dela. Aí tem que ter a conversa entre empregador e empregado do que de fato vai ser feito na casa dela, porque tem gente que quer que cozinhe, quer que limpe, quer que seja babá, quer que lave, quer que passe. Como que é essa definição de trabalho do que pode ou não essa pessoa desenvolver no dia a dia? Com certeza.
Antes da pessoa começar a trabalhar, é fundamental ter essa conversa com o empregador para ver, porque muitas vezes a pessoa começa ali como empregada doméstica, depois vira uma babá, aí tem uma criança em casa, começa a cuidar da criança e aí começa a desvincular, começa a desviar as funções que originalmente seria da empregada doméstica sem aquele aviso prévio, sem uma conversa. E acaba que o funcionário fica infeliz e não exerce a sua função como deveria, né? Justamente por uma falta de diálogo. A gente está falando da questão de empregadas domésticas, aquelas que vão todos os dias na casa da mesma pessoa, que trabalha aí de carteira assinada. Essas têm os seus direitos previdenciários todos igual os trabalhadores de outras empresas. Tem lá seguro-desemprego, tem auxílio-acidente, tem tudo. Sim. E essa empregada doméstica, quem é responsável pelo recolhimento é o patrão. Então, o empregador, quando a pessoa ela tem esse vínculo empregatício, o empregador que fica responsável por fazer o recolhimento do INSS. Então, juntamente com aquela guia que ele paga ali do imposto, já está incluso o INSS da pessoa. E para aquelas empregadas domésticas, as famosas diaristas, que trabalham de forma autônoma, cada dia estão na casa de uma pessoa. Elas não podem cobrar vínculo empregatício dessas pessoas porque não tem o tempo de trabalho necessário. Mas como que ela pode se resguardar? Como é que ela pode ter algum direito? Qual a orientação para essas pessoas? Sim, aí no caso, a própria pessoa é responsável pelo recolhimento. Irá recolher como o contribuinte individual. Já que ela não tem o vínculo empregatício, a pessoa que fica responsável pelo recolhimento do INSS. Ela recolhendo no prazo correto, que é até o dia 15 de cada mês, ela vai ter todos os direitos previdenciários comuns. E como é que ela recolhe? Ela tem que ir no INSS, ela tem que tirar um boleto lá ou pagar na internet? Tem alguma orientação? Tem. Tem que ser de forma correta, então se você não sabe, o importante é ligar para o 135 para ser orientado ou então buscar um profissional especialista na área, porque tem que emitir o boleto, tem o código, tem vários códigos lá no site do INSS, então tem que escolher o código ou então fazer o carnezinho. Vai a moda antiga, vai na papelaria, faz o carnezinho, vai na lotérica, paga o carnê, que já vai cair vinculado lá no sistema do INSS. Dessa forma, também conta de tempo de trabalho. A pessoa fazendo o próprio recolhimento também conta na hora da aposentadoria, conta para um auxílio-doença? Conta sim. Então, a pessoa, como ela é a responsável, aí existem os diversos tipos de contribuinte, né? Até o contribuinte facultativo, o contribuinte individual. Então, sempre é importante buscar a orientação correta para fazer esse pagamento correto e também não ter problema lá no futuro quando for pedir a aposentadoria. Agora vamos falar em relação aos autistas, né? Muitos direitos também adquiridos aí de um tempo para cá, principalmente porque antes era uma situação que as pessoas nem tinham conhecimento que existia, levava muito para a questão de doença mental, não tinha certo aí o tratamento e a designação. Pessoas autistas, elas têm direito a um benefício que chama benefício de prestação continuada, é o BPC, né? Como que elas podem, ou os responsáveis, ter acesso, quais os critérios para eles terem acesso a esses benefícios? Foi incluído, né, relativamente há pouco tempo, a equiparação da pessoa diagnosticada com autismo às doenças que têm direito ao BPC, LOAS, mais popularmente conhecido. Essa pessoa ela precisa, primeiramente, ter um laudo médico informando que ela tem essa incapacidade. Ela tendo essa incapacidade e atingindo também o critério financeiro da família, que é 1/4 do salário mínimo, ela poderá dar entrada no pedido no INSS. Faz pelo 135 ou pelo site ou aplicativo do Meu INSS. Importante que vai fazer em nome da criança. Então, na hora de fazer o requerimento, é no CPF da criança e não dos responsáveis. Aí ela vai passar por uma perícia, tanto social quanto a perícia médica, e aí vai detectar se vai ter ou não o direito.
Igual a Michele falou, no caso dela foi indeferido administrativamente. Esse indeferimento cabe recurso. A Paula Daniele, nossa telespectadora, ela falou que tem um filho autista e que a renda dela é um valor X. Provavelmente não se enquadre na questão social, mas ela falou que o gasto dela com ele é um gasto muito alto, com terapias, com vários tratamentos que ela tem que fazer. Será que ela consegue ter acesso a esse benefício? Tem alguns pagamentos que, se o órgão público, quando a pessoa procura ali fazer um tratamento, ter uma medicação, porque o tratamento do espectro autismo é um tratamento caro, realmente. Tem que ter ali uma equipe multidisciplinar, então são várias etapas que a criança precisa passar para poder evoluir, né? Então, como é um tratamento caro, se a pessoa conseguir comprovar que o órgão público, ou o município ou o estado, negou o atendimento ao filho dela, que ela precisou pagar remédios, que também foi negado pela instituição municipal ou estadual, ela pode sim juntar todos esses relatórios para poder abater no valor ali mensal da família e se enquadrar. Importante lembrar também que o INSS ele considera 1/4 do salário mínimo. Porém, quando vai para a justiça, há decisões que consideram até meio salário mínimo. Ó, tem uma pergunta aqui do nosso telespectador. É o Carlos. Ele falou que foi diagnosticado com câncer, que está em tratamento há 1 ano e 4 meses e que ele contribuiu com o INSS durante 18 anos. Ele falou que o tratamento dele é por tempo indeterminado. Ele está perguntando se tem como ele se aposentar pelo INSS com esse tempo de trabalho ou não. Ele falou que era funcionário público. Carlos, então, se você é funcionário público, eu não sei como é que está esse vínculo agora. Falou que está afastado. Está afastado? Por motivo da doença. Isso. As regras que você vai se enquadrar é do órgão estadual ou municipal que você é vinculado. Então, tem que ler a lei específica para ver direitinho como é que está. Agora, se você quiser migrar do órgão para o INSS, tem como também. Você pega a CTC de todo o tempo de contribuição e vincula no INSS. Aí, a aposentadoria, o tempo de contribuição você já tem, que no mínimo seria 15 anos de tempo de contribuição. Agora, faltou a idade. Ele não informou a idade, Não, né? informou a idade. A idade mínima seria de 65 anos para o homem. Agora, se pergunta sobre a doença incapacitante, aí vai depender se o câncer gera essa incapacidade ou não para o serviço. Desculpa, doutor, tossi aqui. Qual a arroba do senhor para o pessoal que tiver alguma dúvida, quiser te seguir no Instagram, quiser mandar uma pergunta lá, conhecer mais do seu trabalho? É jaironeto.jn. Eu também posto bastante conteúdo lá semanalmente, então podem acompanhar que eu vou atender todos com o maior prazer. Então, @jaironeto.jn? Isso. jaironeto.jn é o Instagram do Dr. Jairo Neto, ele que é advogado previdenciário. Chegaram aqui várias outras perguntas, mas o tempo é curtinho, mas corre lá no Instagram do doutor, com certeza ele tem a resposta para a sua dúvida, manda lá, marca uma... Como é que o advogado fala? É consulta? Consulta. Marca uma consulta com o Dr. Jairo, que com certeza ele vai ajudar a esclarecer aí o seu problema, para que o seu problema deixe de ser um problema e passe a ser aí uma solução. Dr. Jairo, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.